Você não vai comer num restaurante com milhões de pessoas ao redor? Então, o jeito do neném comer é assim, é do peito da mãe. Você não quer ir ali pra uma salinha? Você não quer ir pra um lugar mais tranquilo? Cara, não! Quando você via uma mulher amamentando na rua, sorria pra ela, porque ela tá sendo muito legal. Eu brinco com a Alicia que cada lugar que a gente vai passando, a gente vai amamentando. O preconceito, cara, é triste dizer isso, mas na grande maioria vem das próprias mulheres com elas mesmas. É aquela relação de, nossa, o meu peito aqui exposto. Graças a Deus também nunca tive alguém que me olhasse torto assim. Eu não ia mudar nada, eu ia continuar amamentando. A gente pode ser melhor. Eu sempre ouço homens sexualizando esse processo, dizendo que mulher minha não vai colocar o peito pra fora na rua, não. Uma mulher amamentando em público é como o sol, eu sei que eu não posso olhar, mas eu olho. No máximo 6 meses e aí devolve o peito, chega, acabou. Não vai me pagar a biqueta na rua, né? Cara, você só tá reforçando o pior tipo de coisa, que é esse tipo de violência, que é quase um assédio esse comentário. E aí, no segundo momento, terem um constrangimento em amamentar. Corre agora nos comentários e escreve lá se você já ouviu uma frase desse tipo, não é verdade? Porque, meu povo bonito, vai continuar aqui a série sobre amamentação, né? Yes! Que a gente quer saber um pouco sobre a opinião dos homens, a gente quer conversar sobre isso, então chama seu marido, seu namorado, seu parceiro. Nos próximos vídeos, a gente vai falar algumas coisas mais pontuais e mais gerais pra vocês. Tem armazenamento, tem dicas sobre posições pra amamentar, tem dicas sobre um monte de coisa. Então fica ligadinho, se inscreve no canal pra não perder e compartilha com aquela sua amiga, com aquela pessoa que tá precisando saber coisas sobre a amamentação. A gente tá fazendo esse vídeo um pouco pra desmistificar o ato da amamentação. E dessexualizar também esse ato da amamentação. Isso é uma coisa que tem que ser mudada em sociedade. Então vendo agora, você vai lembrar desse vídeo às vezes 5 anos depois, 10 anos depois. O peito surgiu pra quê? Vamos lembrar que assim, somos mamíferos. Mamíferos, já começa daí. O peito existe pra amamentar. É a mama. É a mama. A parte sexual veio depois, não é a função. Quando a gente fala de amamentação, a gente fala de necessidade biológica, fisiológica da criança. E a gente fala sobre o que a gente quer priorizar na sociedade, né? A sexualização constante da mulher ou o alimento, a possibilidade dessa mulher ter tranquilidade, conforto e segurança na hora de alimentar o seu próprio filho, né? A gente não tá fazendo nada de errado, pelo contrário. E é uma coisa que devia ser orgânica pra todo mundo, né? Uma mãe amamentando seu bebê. É estranho que o ser humano, nós somos todos seres humanos, quando observa uma mãe alimentando seu filho, consiga trazer qualquer tipo de conotação sexual para esse ato. E isso é de extrema falta de informação. É só a minha mulher amamentando minha filha, sabe? Alimentando ela. Para dessa chatice de ver isso como uma coisa errada, é a coisa mais normal e saudável do universo. Quando o bebê tem fome, o que ele precisa? Ser amamentado, ser alimentado. E o nosso corpo produz isso, é uma coisa tão natural, uma coisa da natureza mesmo. Ser mãe já é uma coisa que às vezes é tão solitária. Você que é mãe, você sabe, né? Por mais que tenha pessoas ao nosso redor, a gente sabe que tem coisas que só dependem da gente, tem momentos que são só nossos. A gente passa madrugadas, em claro, amamentando. O bebê amamenta quantas vezes quando nasce, né, amor? Muitas ao dia, vezes, né? Uma mamada não é suficiente para um bebezinho, porque ele tá aprendendo e ele tem uma assimilação pequena. A capacidade pequena. Então tem que mamar várias vezes para valer uma. Quantas mamadas vão? Não se sabe. E aí você vai ter que ficar onde? Num quarto? Escondida? Sozinha? Fechada? Sem ninguém? Não pode. Não, já é solitário em si. A gente não pode ter que se esconder cada vez que isso vai acontecer. Uma das coisas que mais me incomodava, eu tenho certeza que não era por mal, mas quando eu ia amamentar a minha filha em algum lugar e aí vinha alguém e falava: você não quer ir ali pra uma salinha? Você não quer ir pra um lugar mais tranquilo? Você é bem sincero, eu falava: cara, não, eu quero ficar aqui, meus amigos estão todos aqui, tá todo mundo conversando. Por que eu tenho que ficar sozinha? Por que eu tenho que me esconder? E pessoas que não conhecem, que na cabeça dela isso é algo que pode sexualizar
e que um homem pode ficar, mas... Nossa, vai olhar, vai olhar, vai ver o peito da Nayumi. Aliás, como a gente muda, né? Eu tinha um pouco de receio sobre como eu ia me sentir em relação a isso. Eu nunca me senti mal em amamentar em público, mas eu sempre também me protegi. Eu colocava uma fraldinha, enfim. E eu prefiro procurar lugares mais reservados. Até mesmo pro neném, que eu acho que o neném ele precisa de uma calma, uma tranquilidade. Gente, eu nunca tive o menor constrangimento, sempre foi super tranquilo. Colocava uma fraldinha, tal, pro meu peito não ficar tão exposto, mas eu não me lembro de ter constrangimento nenhum. Onde eu tivesse, eu amamentava, sem problema, sem questão. Pra mim sempre foi muito tranquilo. Eu lembro que uma vez uma mulher ficou olhando assim, eu já olhei com uma cara de brava pra ela e encerrou. Amamentar em público sempre foi muito tranquilo. Eu sempre achei muito bonito. E como eu estava muito feliz em amamentar, eu não tinha grandes preocupações, não. Sempre, descobria, aninhava, o Luiz Miguel e amamentava. No começo eu me sentia constrangida por amamentar em público, porque eu acho que a gente não tá acostumado ainda. Mas é uma coisa que você vai acostumando. O primeiro ano, assim, me incomodava amamentar em público. Eu me sentia uma vaca leiteira, eu não me sentia uma pessoa, eu era só um alimento. Me incomodava porque as pessoas ficavam olhando insistentemente, ainda mais quando a Manu foi crescendo, já andava, já falava e tal. Era uma coisa que incomodava as pessoas que estavam ao redor, era uma coisa que me deixava constrangida. Depois que ela fez 1 ano de idade, acabou o constrangimento. Eu simplesmente tirava o peito em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu falava, quer saber? Mamãe, eu acho que me habituei também, eu comecei também a achar natural tudo isso de verdade. Eu sou muito tranquila, eu não vejo o meu seio como uma coisa sexual, então pra mim é muito tranquilo amamentar a Alicia, eu não tenho vergonha, eu amo amamentar ela em público, eu amo sair passear com ela, então eu amo ir pra parques e amamentar, eu acho isso incrível, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu nunca tive muita vergonha, assim, então eu amamentava em público, amamentava em restaurante, amamentava na frente de amigos do meu marido. No começo foi muito difícil pra mim amamentar em público, eu tinha muita vergonha, né? Então eu sempre me cobria muito. Só que, para minha alegria, a Milena nunca foi um bebê de deixar eu cobrir, né? Ela sempre queria tirar, então ela sempre arrancava o paninho que eu colocava. E aí eu fui meio que sendo obrigada a me sentir mais à vontade em relação a isso. Existem mães que são tímidas, não tem problema nenhum se você prefere ficar num lugar fechado, mas você tem que escolher. Se for melhor pra você, é isso que tem que ser feito. A gente não tá dizendo que tem que amamentar em público. Mas você não é obrigada. É isso. Não obriguem a sua esposa a se isolar pra poder amamentar. Quando a Ana amamentava em público, claro, eu acho que sim, por conta da cultura machista e de toda a bagagem cultural que a gente tem, eu olhava assim naquele primeiro momento, mas logo em seguida me esforçava para entender que a minha esposa naquele momento se dedicava a alimentar a nossa filha e que aquilo sublima a condição homem-mulher, desejo, preocupação com o que os outros vão pensar. E acho que é um exercício que todo mundo deve fazer e é bem, talvez, trabalhoso, mais importante, inclusive para sua relação. Tem uma coisa sobre os machismo, ou sexualidade, que as pessoas acham que como é peito, tipo, os homens passam e olham. Tem que respeitar. É um momento de mãe com filho, tem que ser respeitado e é o mais natural do universo. A mãe se sentir constrangida de ter que dar alimento a seu filho em um lugar público. Não tem conotação sexual, não tem maldade de mãe, não deveria ter maldade sobre os olhos de homens. Eu tive alguns outros namorados que não gostavam e que falavam, não, mulher minha não vai amamentar em público. Sabe algumas dessas frases aí? Esse tipo de frase que a gente falou lá no começo. E eu ficava, nossa, como vai ser? Eu não vou poder amamentar em público. E eu lembrava da minha mãe, quando ela tinha o meu irmão pequeno, que ela amamentava em muitos lugares. Ela nunca teve questões em relação a isso. Eu pensava, nossa, como é que faz? E aí se ela sentir fome e eu estiver na rua, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a ficar pensando nisso. Quando eu conheci o André e eu vi a forma dele de pensar, de entender, foi um alívio tão grande pra mim. E o quanto a gente muda. Quando eu tive a Maeli e comecei essa coisa de aumentar, o peito se transforma na minha visão, assim, tipo, eu não tinha mais relação nenhuma, assim, tipo, nossa, meu peito é um peito. Não, o peito era a amamentação da minha filha. Então, assim, qualquer lugar que fosse, é óbvio, você não precisa peitos. Claro que não tirava o meu sutiã. Óbvio, eu não vou sair,
os peitos de fora, não. Bebê, venha cá, enquanto isso tá com o peito de fora, não. Você não Porque quer é o mostrar que muitas peito. vezes o parceiro acha que a mulher quer mostrar. O ciúmes acaba gerando justamente isso, pensando que a mulher tá querendo se mostrar pro resto das pessoas. E na verdade não, pelo contrário, ela tá querendo não ser percebida naquele momento e amamentar a criança apenas que tá com fome. É na cabeça. É lógico que uma mãe, ao alimentar o filho, não quer expor seu corpo. E as que o fazem, muitas vezes, por conta de um cansaço, é perceptível isso. Mães com crianças pequenas estão sempre exaustas, cansadas, e alguns gestos desatentos podem ser mal interpretados. E é triste que mulheres não se apoiem nisso. Meu camarada, homem ou mulher, quando você vê uma mulher amamentando seu filho na rua, compreenda isso como uma coisa natural. É a coisa que traz vida àquele serzinho. E só isso. Mais nada. Amamentando, você vê que existem formas de você fazer sem ficar com o peito super à mostra. Eu uso muito sling e normalmente eu puxo a camiseta, ele já mama aqui, tá tudo certo e eu continuo fazendo as coisas, né? Também mãe de segunda viagem é um pouquinho mais prática. É uma coisa rápida, põe o bebê ali, mamou, tá tranquilo. Chega uma fase que fica um pouco mais difícil. A Maeli, acho que de uns 8 meses em diante, ela ficou muito agitada. No final ela arrancava a roupa da Naomi, quase. Não, e fica muito agitado, o bebê quer olhar pros lados, quer mama um pouquinho e para. Quando o bebê solta assim, né, e fica te olhando, que em casa é maravilhoso, mas na rua... Quando eu saía e ia a restaurantes e lugares públicos, é claro que quando eu ia amamentar, o Enzo arrancava a fralda e jogava, né? A Nina nem tanto, mas o Enzo ele tacava longe, não queria saber de fralda no rosto, porque ele queria olhar pra mim. Eu não tinha muita opção, eu amamentava assim, praticamente nua mesmo. Eu até às vezes queria me esconder um pouquinho mais ou ir pra um lugar mais tranquilo nessa fase, porque realmente a Maeli soltava o peito e se eu não descuidasse ia ficar. E a Milena às vezes ainda me pede pra mexer no peito, né? É uma situação bem constrangedora, gente. Eu tenho que me cobrir assim porque ela quer ficar mexendo. Mas enfim. Depende da fase em que seu bebê tá, em que você tá amamentando e que a sua colega, ou sua amiga, ou o marido de fulana está passando. Se você se incomoda, se é uma coisa já mais difícil pra você, você vai achar uma forma de se proteger ou de ir pra um lugar mais tranquilo. Você vai optar, você vai escolher, vai ver o que você acha melhor. Se você também não se importa, eu amamentava no salão de beleza, na praia, no céu, né? Em qualquer lugar. Restaurante. E andando até. Andando. A nossa vida já muda tanto, a gente já se doa tanto. E a gente vai se privar de mais ocasiões em que a gente tá em comunidade. Eu, às vezes, tinha vontade de verdade, em casa, principalmente, eu pensava, cara, que vontade de ficar sem sutiã. Não, mas eu cheguei em casa sabe? algumas vezes e ela tava sem sutiã, porque a Maeli tava naquela fase de mamar um, mamar outro, mamar um, mamar outro, mamar um, mamar outro. Você tampava um, ela destampava o outro, então não adiantava. Em casa era mais fácil. E às vezes eu pensava, gente, sério? Quem é que vê peito como se fosse uma coisa, sabe? Tem momentos em que você tá tão envolvida nisso que você... Quem é que pensa que peito é uma coisa sexual? Não tem nada a ver com isso. É muito louco como a nossa cabeça muda. Por isso que as pessoas que estão fora... Às vezes é tão difícil de entender. É difícil de entender e dessexualizar. Qualquer pessoa que esteja próxima a você amamentando... Dê apoio. Dê apoio, deixa ela se sentir bem, à vontade, tranquila. Um bebê não precisa sofrer por causa disso. Não importa onde ele estiver, não importa a hora, não importa se faz 10, 15, 20, 30, 40 minutos que mamou. Tem gente que fala, ai, mas acabou de mamar, vai mamar de novo essa criança? Vai. Ela quer mamar? Vai mamar. Ela não para de amamentar, mas gente, ela tem 2 meses, então ela amamenta muito. Então, praticamente, eu brinco assim, se ela não tá amamentando, eu tô comendo, tomando banho, no banheiro ou dormindo. A gente vê uma criança chorando, na verdade ela tá pedindo comida para a mãe e pessoas também se incomodam com esse ato que é a única forma da criança se comunicar, que é através do choro e pedir alimento à mãe. Papais que estão nos assistindo, ou você que vai ter um bebê, você que no futuro, quem sabe, vai ser mãe, vai ser pai, tenham cuidado com isso, apoiem as suas parceiras. Pais, vocês sempre me perguntam, o que eu posso fazer durante a amamentação? O que eu sempre digo para esses pais é, pode fazer uma coisa, não atrapalhar. Você pode ajudar com tudo que está ao redor. Amamentar a gente ainda não consegue, parir a gente não consegue, mas nesses processos a gente pode estar do lado transformando o mundo da mulher num mundo muito mais seguro e confortável. E é essencial a participação do pai. Vamos lá, estamos aqui junto, um apoio psicológico,
quanto também um apoio de estrutura na casa, né? Deixar com que a casa esteja harmonizada para que ela possa amamentar com tranquilidade. É você transformar aquele ambiente, aquela situação em algo que seja confortável, seguro, aconchegante para sua esposa. É muito puxado para a mãe, é muito puxado para o bebê porque é uma fase de adaptação. E tem muitas vezes que a adaptação demora muito. Então o bebê parece que está perdendo peso, tem muita dificuldade, é muito dolorido também para a mãe. Quando ela está estressada, ela está cansada, ela não está entendendo o que está acontecendo, ela está achando que está muito complicado e é muito difícil. Muitas pessoas de fora chegam e falam: eu acho que você devia dar fórmula. Nossa, sua filha ou seu filho estão passando fome. Então imagina se as pessoas de fora começam a falar isso e o pai acredita nisso. Isso pode ser uma influência muito grande para deixar a amamentação e ir direto para a fórmula. Se o pai apoia 100% a decisão da mãe, tem que ser corajosos e tem que segurar a decisão e a escolha que eles tomaram de amamentar. Eu acredito que eu não teria amamentado se ele não estivesse ali do meu lado, me incentivando, me ajudando a passar pelo período de dor, mais ou menos como um personal trainer. Quando você tá malhando e tá super difícil, e você fala, agora eu vou desistir, por que eu vou até o 15, 15º? E aí ele tá ali, ele não deixa você desistir. Exatamente a mesma coisa. Se não for o marido, que seja a pessoa que tá acompanhando essa mãe. Seja a mãe da mãe, seja a tia, seja uma amiga. Dê essa força, que dê essa assistência. E claro, sempre no sentido positivo, né? Muitos homens olham pra mulher e dizem assim: será que você tá amamentando certo? Essa criança tá chorando, tá... E quando chora, a criança joga pro peito da mulher, porque só a mulher tem peito. O cara vira meio que um gerentão de teta, né? Ele fica avaliando como é que tá a amamentação e tal, e isso é super desconfortável pra mulher. Se a gente pudesse ser um pouquinho mais compreensivo, acompanhar o processo de uma forma mais aconchegante, amistosa, gentil, acho que melhora muito a condição na hora da amamentação. A gente vem de uma sociedade que amamentar não é algo natural, né? Então a gente traz isso com a gente. Então a gente tem que quebrar esse paradigma dentro da gente pra gente conseguir amamentar sem sentir vergonhas, pudores, culpas e tudo mais. Volta pra ver os outros vídeos e nos conta como é que o seu marido, seu namorado, seu parceiro, sua parceira, como é que eles reagem em relação a isso. Você se sentia à vontade? Se você não se sentia, não é problema nenhum também. Escreve aqui que a gente quer saber. Vamos compartilhar as nossas experiências. Leiam os comentários. Curtam os vídeos! Curtam e a gente se vê então no próximo vídeo.